Voltando, portanto, dos Estados Unidos em 73, eu voltei para o SEBRAP. Aí aconteceram algumas outras coisas que tiveram influência grande, entende, na minha trajetória, no meu modo de ver o trabalho. Primeiro, a PUC de São Paulo resolveu criar um programa de pós-graduação muito direcionado para o pessoal que tinha sido cassado, né? Digamos assim, para quase uma forma de protesto mesmo, colocá-los de novo em atividade. Então, convidaram o Otaviani, o Florestan Fernandes e a mim, e nós fizemos lá um mestrado de Ciências Sociais, que começou efetivamente a funcionar no início de 74. E lá eu fiquei 23 anos. Eu não podia lecionar na USP, mas passei a lecionar na PUC. O programa, evidentemente, tinha condições extremamente precárias de funcionamento, a própria universidade era muito fraca na época, mas eu voltei por este caminho à atividade acadêmica. Entende? E a carga era à noite, nós tínhamos que lecionar à noite, a carga didática era pesada, e com o início do funcionamento do programa de pós-graduação da PUC, eu me reintegrei, então, numa atividade docente, que eu não tinha tido oportunidade, a não ser temporariamente lá no Rio de Janeiro. Né? E programa de mestrado, inicialmente era muito interessante. E o mestrado era em Sociologia e Ciências Sociais? Era Ciências Sociais, numa definição bastante ampla. Eu, evidentemente, puxava mais para o lado da Sociologia Política. Foi assim que eu vim a conhecer a Maria Tereza Sadek, que foi minha aluna logo na primeira promoção, a Maria Dalva Quinzo e diversas outras pessoas que estão aí em atividade, que participaram desse programa no início. E em 74, houve um outro fato importante, que foi a eleição. A eleição de 74 foi o grande divisor de águas, no meu modo de entender, da chamada abertura política, que viria a ser a transição, né, posteriormente. Até por julho, agosto, ninguém sequer dava notícia da eleição. Supunha-se que os resultados eram favas contadas e que não teria importância nenhuma, nem se falava nisso, nem na PUC, nem no SEBRAP. Mas eu farejando, eu sou descendente de Comanches, sabe, farejando o ar, eu comecei a sentir que não era bem assim, e comecei a tocar no assunto, ali com o Fernando Henrique, com outros, até que um certo momento o Fernando Henrique, o Carlos Estevam e outros me procuraram para uma pequena reunião, dizendo: olha, o que é que você acha que a gente deve fazer? Vamos fazer um trabalho de acompanhamento disso aí. Um deles sugeriu que tal umas entrevistas assim, qualitativas, para a gente ir sentindo. Eu falei, por que não uma pesquisa de verdade? Né? Por que fazer meia dúzia de entrevistas qualitativas? Vamos botar o bloco na rua, fazer uma amostra grande de São Paulo e nós vamos tentar dar conta do que acontece na eleição. É meio surrealista dizer isto hoje, Helena, porque tem 80 pesquisas todo ano, mas não tinha naquela época. Então, era tão surrealista a situação que quando nós decidimos fazer, eu e o Fernando Henrique chegamos a escrever um ofício em nosso nome, assinamos, endereçado ao juiz eleitoral, pedindo permissão para fazer a pesquisa. Aí veio a resposta: isso independe de autorização judicial. Aí que nós nos tocamos, é evidente que não depende de autorização, né? Independe, é só fazer. Livre fazer é só fazer. Então nós fizemos, e eu então fiz a pesquisa trabalhando 16 a 18 horas por dia com estudantes, indo às favelas, entrevistando gente, uma coisa louca. Né? Terminamos 900 e tantas entrevistas, veio a eleição, bateu direitinho o resultado, então nós tínhamos aqui a possibilidade de uma interpretação do que tinha acontecido. A eleição naquela época se realizava no dia 15 de novembro. Em janeiro nós tínhamos um livro publicado a respeito do assunto. Né? À medida que a coisa ganhou volume, o Fábio Vanderlei e o Elgio Trindade, lá no Rio Grande do Sul, se reuniram aquele esforço, fizeram também trabalhos de pesquisa.
lá nos estados, o Vilmar Faria fez uma análise de dados agregados para o estado de São Paulo, o Fernando Henrique escreveu um belíssimo estudo sobre a história partidária aqui de São Paulo, o Carlos Estevam escreveu sobre a campanha, e nós fizemos um conjunto de textos que teve muita influência, não só acadêmica, mas política, né? Teve influência política, porque aquele era o momento, se compreende, em que os estudantes estavam em dúvida se ia haver uma luta armada prolongada no Brasil, se valia a pena apostar na abertura política pela via eleitoral. E é claro que eu joguei tudo o que eu pude no sentido da abertura política, né? Indo através de eleições e aproveitando os espaços que o regime proporcionava. Eu acho que isso foi o que aconteceu, né? Eu acho que é assim que se explica a abertura. Pode-se dizer que o general Geisel era clarividente, pode dizer qualquer coisa, mas o mecanismo foi a eleição, né? O mecanismo foi que havia um calendário eleitoral e cujo funcionamento, cujo prosseguimento levaria mais cedo ou mais tarde a uma maioria de oposição no próprio colégio eleitoral, que é o que aconteceu em 85, com a vitória do Tancredo. Então, a partir desse momento, eu então passei a ter, dentro do SEBRAP, não exatamente uma área de pesquisa, mas uma certa legitimidade para ter um grupo ali pequeno, buscar financiamento e tal, para acompanhar a questão eleitoral e cada vez mais a questão institucional, né, as implicações do processo no médio prazo. E passei a escrever sobre isto. Isso me levou a produzir muitas coisas, muitos trabalhos, as pessoas que trabalhavam comigo também, e por esse lado foi, eu acho, decisivo, né? À medida em que o processo de transição foi se completando, aí, digamos, 81, 82, 83, eu fui transitando cada vez mais para a discussão institucional mesmo, né? Nova Constituição, sistema eleitoral, o que me levaria à Comissão Afonso Arinos, de 85, e isso passou a ser um encaminhamento. Quer dizer, talvez esse tenha sido o momento em que a sua formação tenha se encontrado com a sua vocação profissional. Por um lado, sim, né? Eu acho que por um lado importante, sim. Se não tivesse acontecido, eu provavelmente teria voltado a uma vertente mais de teoria, mais filosófica, talvez, mais no sentido que eu tinha ensaiado na tese, entende? Ou naquela história da filosofia do direito. Mas acabei indo na direção de pesquisa mesmo, de campo.